Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje com fatos e notícias muito importantes e reveladoras sobre situações que estão entrando nas nossas casas e também nas nossas conversas que estamos tendo por todos os lados sobre a realidade brasileira e sobre aquilo que nós estamos vendo acontecer lá do outro lado do mundo. Será que o conflito que está se dando agora, lá no Oriente Médio, tem alguma conexão direta com a nossa realidade concreta aqui no nosso país? A vida política do nosso país está sendo afetada nesse momento, ou será afetada ou influenciada por aquilo que está acontecendo? E as pessoas que estão se movimentando? Quem tem legitimidade e quem não tem? Existem pessoas que estão tentando se aproveitar do sofrimento alheio? Bom, nada como um dia como no de hoje, né? Um feriado, para a gente refletir com muita tranquilidade e ajudar a desmascarar alguma dessas pessoas aí, né? Então, é isso que faria a partir de agora, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você venha fazer parte aqui do nosso portal. Se inscreva, dê o seu joinha, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, enfim. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos aqui enfrentar os temas. Gente, mais cedo, eu conversei com vocês sobre uma preocupação que deve ser de todos os humanistas, né? Porque qualquer pessoa que quer a paz, que quer a fraternidade, quer um mundo melhor, nós não queremos nenhum tipo de preconceito, de intolerância. E uma coisa está se acentuando hoje no mundo, e, enfim, e nós devemos procurar ajudar que isso não aconteça de modo algum. Me refiro exatamente a matérias que estão se multiplicando, que abordam o crescimento do antissemitismo. Começa aqui. Antissemitismo em alta em Estados Unidos e Europa após o início da guerra. Gente, o antissemitismo o que é? É um preconceito contra os judeus. E qualquer pessoa que tenha um mínimo de humanidade tem que lutar contra qualquer tipo de preconceito. Não é possível a gente nutrir, a gente ser contra um tipo de preconceito, mas nutrir um preconceito sobre uma outra coisa. Tem que ser um exercício permanente de qualquer ser humano, porque só assim a gente conseguiria ter um mundo mais harmônico, mais em paz, né? Então nos aflige muito ver que um conflito está se dando lá do outro lado do mundo, está morrendo gente aos borbotões, crianças, pessoas indefesas, idosos, mulheres, pessoas ficando mutiladas e civis, homens também, que são absolutamente contra qualquer tipo de conflito, não fizeram nada para estarem num conflito, mas estão ali numa área sem poder sair. É uma situação absolutamente anacrônica, injustificável. Não dá para a gente aceitar que pessoas sejam confinadas numa área sem direito de saírem dessa área e estejam submetidos ali a todo tipo de terror, né? Terror de Estado. Eu fiquei me perguntando, né, antes de conversar com vocês, como é que estrategicamente pode se dar uma situação como a gente está vendo lá na faixa de Gaza. Então quer dizer que o Estado de Israel, o governo, né, que está à frente de Israel, de ultradireita, manda uma população toda se deslocar. Ela se desloca e se comprime toda numa área sem poder sair para qualquer lado. E aí se faz o quê? Um bombardeio, se prende todo mundo que tem ali, que um insurgente ou terrorista, o nome que se queira dar, ou mata todo mundo e aprisiona. Bom, tira esse povo todo ali. Aí depois faz o quê com esse trecho todo ali congestionado? Vai se fazer um pente fino ou vai mandar as pessoas saírem dali também? Então, é um negócio absolutamente enlouquecedor. E eu mostrei para vocês hoje mais cedo que existem questões econômicas que estão se dando por trás disso. Isso não quer dizer que o que aconteceu no dia 7 de outubro, que isso tenha, de alguma forma, né, alguma injeção do governo de Israel para que tivesse acontecido isso. Não. Dá para a gente fazer uma comparação com o que aconteceu no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas. Dá para a gente dizer que foram os americanos que proporcionaram aquilo? Bom, é complicado, né? Mas dá para a gente afirmar que a partir daquela catástrofe, os norte-americanos, ou o governo, né, norte-americano, fez tudo o que quis fazer com o Iraque. E não é por outra razão que hoje eles são donos do Iraque. Eles são donos das riquezas de petróleo do Iraque. Bom, são situações para a gente levantar. Então, eu mostrei isso para vocês mais cedo. E aí me chegou aqui um material que eu quero compartilhar aqui com vocês. Existe uma entidade chamada Voz Judaica pela Paz. E tem uma rabina chamada Jéssica Rosenberg. Ela estava lá num evento de campanha do Biden e ela levantou, né, e pediu ali, né, a paz, né, porque é uma coisa
absolutamente irracional. Olha, houve terrorismo de um lado, foi uma coisa bárbara, sofrida, enfim, foi uma coisa que tem que ser combatida, mas não deve ser combatida com uma força absolutamente aterrorizante que faça o que está fazendo aos olhos da humanidade. Então, ela interpelou aqui o Biden, né? Ela disse alguma coisa, presidente, por favor, peça a paz, porque os Estados Unidos, se tivessem entrado de fato com uma deliberação, nós não teríamos a continuidade desse morticínio, ou se a gente quiser dizer genocídio, que está sendo colocado em prática agora na faixa de Gaza. Vamos acompanhar aqui o que a senhora disse, que é essa rabina. Ela disse, olha, se o senhor se preocupa com o povo judeu ou como rabina, eu preciso que o senhor peça, né, por um cessar-fogo imediatamente. Evidentemente, essa senhora que foi pedir paz, ela acabou sendo hostilizada, né? Mandaram ela cair fora, deram uma vai ali na pessoa. Gente, é um negócio meio louco, né? A pessoa vai pedir paz. Aí ela pedir paz, o que ela recebe? Pedradas, né? Então, a senhora Jéssica Rosenberg, se eu puder mandar para a senhora assim, energias muito positivas, viu, que a senhora tenha vida longa para continuar a lutar por aquilo que nós aqui também estamos lutando, que a gente tenha um mundo com mais paz, né? Enfim, como eu conversei com vocês, existem muitas situações que envolvem grana por trás dessa história toda. E aí me ocorreu também uma outra pergunta que eu queria jogar para reflexão de vocês, que eu não estou vendo em lugar nenhum. Isso aqui é o Benjamin Netanyahu fazendo ali lobby, né, para poder encaixar o gás que será explorado na faixa de Gaza para mandar para Chipre, Grécia, Itália e Europa, né? Então isso estava sendo feito antes de acontecer tudo aquilo que eu falei com vocês. E coloquei que vários jornais do Oriente Médio, esse aqui é o Arab News, que tem tradução em português, então dá para a gente acompanhar tudo isso. Mostrando aqui que o Benjamin Netanyahu fazendo lobby lá para poder, enfim, retirar o gás todo da faixa de Gaza. Lembrando mais uma vez que o Egito, né, ele está nessa posição de não deixar meio que os palestinos ali da faixa de Gaza venham, porque eles estão querendo uma solução conjunta com o Estado de Israel, né? Porque no final da história eles querem explorar juntos o gás, as riquezas ali naquela faixa litorânea, de frente para a faixa de Gaza. Então seria como um acordo implícito. Não, olha, nós não vamos contrariar vocês, governo de Israel, porque depois nós vamos querer um pedaço do botim aí, nós vamos querer um pedaço dos espólios, né, de guerra. Porque a pergunta né? Depois que acabar tudo isso, depois que todos os terroristas forem eliminados ou presos, depois que forem todos dizimados, depois que for tudo limpo, vamos dizer assim, nessa linguagem, o que fará o governo de Israel? Chegará para a autoridade palestina e dirá, olha, agora que nós resolvemos o problema, tomem aí a faixa de Gaza para vocês explorarem o petróleo e arrumarem um dinheirinho para o povo de vocês para a reconstrução. Eu duvido que isso irá acontecer, porque existem os senhores da guerra que ficam operando com essas lógicas, mas sem levar em consideração a vida humana. Isso tem acontecido desde sempre na humanidade. E quanto mais a gente tiver a possibilidade de levantar essas questões, mais, pelo menos, né, a gente vai formando consciências, a gente vai mostrando, olha, vocês estão nos assaltando, vocês estão nos matando, vocês estão desviando, vocês estão corrompendo, roubando, mas nós estamos vendo, tá? Nós estamos observando o que vocês estão fazendo. Quem está conduzindo esse processo todo no meio dessa história é o Benjamin Netanyahu, de ultradireita, acusado de corrupção em Israel. Netanyahu disse que deseja seguir na política. Ele fez um acordo lá em Israel, uma espécie de delação premiada contra ele mesmo, né? Assumindo ali que cometeu alguns atos morais ou alguns atos imorais para não ficar inelegível para sempre. Daí veio esse conflito agora e todos os analistas têm dito o seguinte, olha, não tem escapatória para ele, tá? Ele está muito queimado, mas a conferir, né? Porque é uma pessoa que está tão envolvida em grandes negócios, a gente não sabe se fora do poder ele estará absolutamente em desgraça, né? Enfim. Mostrei para vocês também a diretora-geral, a comissária-geral da comunidade do euro, fazendo todo o empenho ali e apoio
para as vítimas na Ucrânia, enfim, criticando o gás da Rússia, mas agora não se vê a senhora Ursula von der Leyen fazendo nenhum tipo de incursão para a área, né? E também nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de bloqueio ao espólio de guerra, né? Se eles vão querer utilizar o gás ou não. Aquela lá se manifestando, né, quando estava o conflito lá na Ucrânia, mas a gente não viu ela pegando nenhuma passagem para ir para a faixa de Gaza, não. E o que tem a ver essa história toda conosco aqui no Brasil? A gente viu muitas vezes uma aproximação daquilo que a gente chama de bolsonarismo com Israel. Só que é tudo picaretagem, né? Picaretagem política. E por onde que há uma conexão nisso? Bolsonaro e Israel. Por que evangélicos pressionam pela mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? Gente, só os Estados Unidos transferiu a embaixada para Tel Aviv e também, quer dizer, de Tel Aviv para Jerusalém, e a Guatemala. O terceiro país que queria fazer isso era o Brasil, mas aí o corpo diplomático do nosso país foi muito mais eficiente. As Forças Armadas, né, os responsáveis dentro das Forças Armadas também interferiram nesse processo, enfim. E o Bolsonaro teve que recuar, ele abriu apenas um escritóriozinho lá em Jerusalém, sem poder abrir uma embaixada. E qual a conexão que tem ainda nesse universo? Bom, a Michelle foi votar no último processo eleitoral com a camisa aqui de Israel. Olha só que coisa, né? Colocou aqui uma bandeirinha de Israel, enfim. E a matéria aqui no Brasil de Fato diz: Michelle Bolsonaro evoca projeto político de Israel imaginário, diz pesquisador. Porque eles defendem um Israel que está na cabeça deles, só no imaginário, e Israel é outra coisa completamente diferente, mostrando uma absoluta ignorância que essa gente tem e um oportunismo profundo de estarem defendendo não qualquer tipo de tradição cultural, qualquer tipo de pensamento filosófico, não, uma coisa oportunista, política de extrema direita nesse momento. Eu vou mostrar para vocês onde é que a conexão se dá. O professor Michel German tinha dito: a vestimenta foi a defesa de um Israel imaginário, marcado por algumas características. A defesa desse local como espaço exclusivo da branquitude, violência, liberação das armas e exaltação de ultracapitalismo e do cristianismo. Bom, é mais ou menos isso. E aí vocês vão ver onde é que a história se fecha. Netanyahu escolhe protegido de Steve Bannon para liderar campanha eleitoral. Então a conexão toda, gente, é através do Steve Bannon, né? Não é uma conexão da direita aqui no nosso país, ou de pensadores políticos, de agremiações políticas, com algum tipo de filosofia ou ideologia de Israel. Não. São extremistas de direita se conectando por todos os lados e fazendo uso da violência, da morte alheia, do preconceito, como ferramentas para se cristalizarem cada vez mais nas suas posições políticas em seus países. A conexão fundamental é essa aqui. E o que está acontecendo lá agora na faixa de Gaza nos remete ao que aconteceu um tempo atrás no Iraque, né? No Iraque a gente teve também, como eu mostrei para vocês aqui, as cenas de bombardeio, e depois que o Iraque foi todo destruído, quem é que ficou com a reconstrução do Iraque? Aliás, quem ficará com a reconstrução da faixa de Gaza? Nos Estados Unidos foi um grande lobista, que era o Dick Cheney, que por acaso era vice-presidente dos Estados Unidos, grande executivo de uma empresa chamada Halliburton, envolvido em todo tipo de corrupção, que teve que pagar para o governo americano 380 milhões de dólares num acordo, em função de terem subornado em outros países para poderem ter acesso a fontes de energia. Então, gente, essas são as questões que ficam por trás do pano, né? Empresa dos Estados Unidos superfaturou no Iraque. Qual foi a empresa que superfaturou no Iraque? Vamos ver se eu pego a foto dele aqui, ó. Eu ia colocar para vocês aqui mais algumas informações, mas hoje nosso papo ia acabar ficando muito longo, né? Falar um pouco mais aqui da empresa Halliburton, que lucrou estratosfericamente, como o senhor Dick Cheney, que era um vice-presidente que andava nas sombras, como esse homem virou um bilionário depois de tudo que aconteceu, e como a opinião pública do mundo foi manipulada para colocar ali os iraquianos como os malvadões e destruírem o Iraque todo, matarem o Saddam Hussein e se apoderarem no final da história com tudo que eles tinham de riqueza para justamente pagarem os prejuízos que foram causados no próprio país pela invasão. Então, gente, quem vai pagar no final da história tudo que está acontecendo na faixa de Gaza é o povo da Palestina
com o gás que vai ser utilizado, vai ser furtado, né, surrupiado nas suas caras, né? Ou vocês acham que depois eles vão ficar explorando essa história? Bom, a conferir, né? Mande seu comentário para cá, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!